Lança o teu cuidado sobre o Senhor, teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará, te sustentará. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará, te sustentará. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Ok, muito bem. Boa noite, amados irmãos. Quero dar graças a Deus por me dar a oportunidade de agora compartilhar a palavra. Infelizmente, nesta ocasião, não poderei usar o nosso canal do YouTube, uma vez que aqui a ferramenta, o notebook, não está com o som regulado. Mas a verdade é que Deus ainda pode usar essa nossa ferramenta, como também vai estar usando aqui o nosso grupo do WhatsApp, para podermos compartilhar e nos deleitar com a bendita palavra do Senhor. Creio que você pôde se deleitar nas verdades desse cântico que nós ouvimos, né? Se os irmãos puderam bem ouvir, tem algo a ver com aquilo que nós vamos ouvir nessa noite. Mas a verdade é que nós, pela nossa fraqueza, nós nos frustramos. Deus sabe que eu havia programado a melhor maneira, também através do YouTube, mas aqueles que fazem uso dessa ferramenta depois poderão ouvir a mensagem gravada. Então são situações que acontecem, que fogem do nosso controle, mas graças a Deus, né, nós não podemos nos frustrar. Nós vamos ver nessa noite, da parte de Deus, como Ele tem para nós palavra de ânimo, palavra de direção para as nossas decisões. Então, hoje, quarta-feira, 1º de julho, estamos começando um novo mês, perspectivas, né, de que aconteçam coisas melhores, uma vez que estamos aí em suspense nessa pandemia. Mas a verdade é que não sabemos ainda o que acontecerá, mas o Senhor sabe, e Ele quer nos dar segurança, dar-nos ânimo. Então quero também já aproveitar e abençoar a vida do Gabriel, o pequeno Gabriel, né? Filhinho dos nossos irmãos Nelson e Hélio, irmão do Miguel, está completando 4 aninhos, que precioso. Deus abençoe a sua vida. Quero também já estarei orar pelo nosso irmão Donizete, que é do nosso grupo aqui da igreja. Ele, até ligando para ele hoje, pude falar, né, sobre a realidade de que ele saiu na frente. Infelizmente, irmãos, ele está ali acometido com essa pandemia, essa enfermidade, né, que é o coronavírus. Mas graças a Deus ele está se sentindo bem, não tem maiores
complicações, né? Sintomas, na verdade, estão bem controlados. E se caso acontecer conosco também, que nós possamos ter paz e saber que há um Deus sobre todas as coisas. Então quero fazer uma oração agora, já agradecendo pela oportunidade e buscar a Deus em favor desta palavra que Ele vai nos direcionar. Tu és muito bom, ó Santo Deus e Pai. Apesar, ó Deus, da frustração, o Senhor sabe que não há como não sentir, mas a verdade, ó Deus, que não é a ferramenta em si que vai fazer diferença, ainda que é muito útil, mas é a vontade das pessoas em ouvirem, a forma que vão receber essa palavra, seja agora ou seja num tempo futuro, mas que nós possamos ser encontrados de posse de um coração onde a Tua palavra possa ser bem recebida e termos, Pai, através dela, boa direção para a nossa vida aqui nessa terra. Te dou graças pelo cuidado do Senhor sobre nós nesse dia. Te dou graças, ó Deus, também por termos, ó Pai, a liberdade no nosso país de falar da palavra. Que o Senhor possa abençoar a nossa nação, seus governantes, Pai, aqueles que estão sobre, ó Deus, cuidado da nossa nação. Que o Senhor possa protegê-los e dar-lhes inteligência e sabedoria. Também, Santo Deus, rogando pela igreja do Senhor, igreja essa que se encontra confiada em Ti, debaixo da Tua guarda, que possamos, ó Deus, ser prósperos, ó Deus, e cumprir com excelência a nossa missão aqui nessa terra. Também por Israel, a nação qual o Senhor tem trabalhado, que o Senhor possa salvar muitas almas ainda nesse tempo, e que aqueles que ainda estão fora ali daquela nação, do território físico, também sejam alcançados e que possam conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador. Pai, abençoe ali a vida do Gabriel. Obrigado a Deus por mais um ano que o Senhor concede a ele. Que ele possa crescer em graça, em sabedoria, em estatura também diante dos homens. Pai, sendo firme, sendo forte e que possa trazer grandes alegrias para os pais, que possa, no tempo, ó Pai, do entendimento, reconhecer-se como um pecador e receber Jesus Cristo no seu coração. Toda a família ali, ó Pai, certamente se alegra e nós também. Também rogo pelo irmão Donizete, pedindo que o Senhor o ajude, que o socorra e faça prosperar mesmo nesse tempo de dificuldade. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, gostaria que nesse momento, compartilhar a palavra do Senhor com os amados ouvintes, os irmãos, aqueles que estão conosco, que ainda não comungam da mesma fé, mas que podem certamente também estar necessitando. Para isso, Salmo 55, estarei falando dentro em breve, do versículo 22, e gostaria de falar nessa noite sobre a seguinte verdade, né? A melhor opção para se resolver os conflitos e as incertezas deste tempo. Então o Senhor tem para nós, certamente, para essa oportunidade, uma ordem e uma diretriz vinda dele mesmo para nós hoje. Então nós vamos ver que há sim uma melhor opção para se resolver esses conflitos. E a melhor opção para resolvermos nossos conflitos e incertezas deste tempo presente passa obrigatoriamente em atentar para a ordem e a diretriz vindas de Deus que Ele vai nos dar nessa noite. O Senhor tem para nós uma ordem, tem uma diretriz. E bom seria se, ao nos depararmos com essa ordem, com essa diretriz, pudéssemos praticá-la como é a vontade de Deus. Então, precisamos atentar para esta verdade. Para isso, eu vou ler o versículo 22 do capítulo 55 do livro dos Salmos, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então, no início, nós ouvimos, desse precioso cântico, falando da nossa condição como justos, Então, justos são aqueles que deixaram-se alcançar por Deus na justiça de Cristo e hoje encontram-se descansados em suas almas diante de qualquer situação que seja. Mas muito bem, o que acabamos de ler, meus amados, creio eu ser uma das ordens e diretrizes mais apropriadas da parte de Deus, o nosso bendito Pai, para nós hoje, seus filhos. Uma vez que estamos iniciando por meio deste novo mês, uma nova etapa de nossas vidas aqui. E isso,
sabemos bem que acontece em meio a um cenário totalmente obscuro, não é mesmo? Estamos diante de um cenário obscuro. Cenário esse onde informações se encontram em total desencontro, nos levando assim a um sombrio estado de desinformação, confusão, medo, incertezas e inseguranças. Olha só, então hoje, como eu bem disse, né, já é 1º de julho, uma quarta-feira, nós já passamos do meio desse surpreendente 2020, né? Então devemos lembrar que estamos iniciando por meio deste mês de julho um novo bimestre, né? Eu estava hoje de manhã ouvindo algumas notícias e dentre essas estava ali um comentarista, né, econômico dizendo das oportunidades que possivelmente terão aqueles que fazem investimento, né, porque estão iniciando um novo bimestre, né? Nós estamos iniciando um novo bimestre também, então nós podemos dividir assim esse tempo. Estamos também tendo a oportunidade de ter um novo trimestre acontecendo. Isso envolve muito ali escola, né? Projetos, né, escolares. E também é o novo semestre, ou seja, o último semestre deste ano, né? E a verdade é o seguinte, nós pegamos nos perguntando, o que será deste mês? O que será dos próximos dias de julho? O que será dos próximos meses? Irmãos, a verdade é que não sabemos. Como eu disse, estamos em meio a um cenário totalmente obscuro, né? Então, muito bem, irmãos. E isso me levou a fazer aqui uma meditação sobre algumas coisas, né? Inclusive sobre este salmo, Salmo 22, Salmo 55, desculpa, onde eu li o versículo 22. Então, sobre este salmo, cuja ordem e diretriz nos é dada por Deus, irmãos, este salmo tem muitas coisas que podem nos apresentar, mas o que eu gostaria de atentar mais nessa noite é sobre a diretriz e a ordem que Deus nos dá por meio desse salmo. Então, é de autoria do rei Davi este salmo, onde os eruditos afirmam este fazer referência da ocasião da rebelião promovida por Absalão, um dos filhos do rei, que buscava tomar pela força o trono do pai, aconselhado Absalão, por Aitofel, um ex-conselheiro de Davi. Em guerra contra o próprio filho, o salmista se vê em uma situação desesperadora, uma situação de conflito, uma situação de medo, de insegurança, né? E o salmista, consciente de sua fraqueza, né? Ele foge de Jerusalém para não ser morto, ou até mesmo para não matar o próprio filho. Olha que situação, irmãos, que situação, né, de adversidade, uma situação também tenebrosa, né? Então, nessa ocasião, Absalão estava envenenado, ou seja, disposto a qualquer coisa, ele estava cego de ódio pelo pai, né, pelas circunstâncias ali. Então, que situação terrível, não é mesmo? Verdadeiramente, irmãos, poderíamos dizer que as portas do inferno estavam abertas dentro da própria casa do rei Davi. Então, este fato, esse acontecimento que eu acabei de narrar algumas coisas, se apresenta de forma terrível, um terrível cenário, né? E se encontra narrado nos capítulos 15 a 18 de 2 Samuel. Então, estou aqui fazendo referência, né, dessa ocasião em que o salmista está se referindo. Frente a tal cenário adverso e a uma situação totalmente desfavorável, vemos no início deste salmo o rei Davi fazer uso de uma ferramenta de grande valor que aqueles que comungam com o Altíssimo dispõem, ou seja, o benefício da oração. Então, nos primeiros versículos, né, o versículo de 1 a 5 do Salmo 55, do qual eu li o versículo 22, que nós vamos depois discorrer algumas coisas, nós podemos ver o salmista apresentando, frente a esse cenário, né, de adversidade, de incertezas. Não era um cenário de pandemia como o nosso, não era um cenário, né, dos nossos tempos agora, mas era um cenário também muito adverso. Mas eu vejo nesses primeiros 5 versículos, e aponto para os irmãos, né, então o salmista, ele apresentando através da sua atitude, através desse escrito, um benefício maravilhoso, irmãos, que ele tinha como nós temos também
em todo tempo e para tempos como este. Olha o que o salmista diz então, no versículo de 1 a 5 do Salmo 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento na minha queixa e faço ruído, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Olha aqui, irmãos. Então, vou repetir. Então, frente a tal cenário que Davi enfrentava, era um cenário adverso. Nós podemos ver o salmista fazer uso de uma ferramenta, e pode nos ensinar, né, nessa noite, que também dispomos dessa ferramenta. Nós temos, diante de Deus, irmãos, o benefício de clamar a Ele, de relatar a Ele das nossas angústias, dos nossos temores, né? Eu sei que os irmãos certamente estão usando essa ferramenta neste tempo, como em outros tempos também, né? Mas a verdade, irmãos, que ao mesmo tempo que o salmista Davi apresenta este benefício, né? Ele também expressa um desejo meio que estranho, mas que certamente também pode aparecer em nós desejos assim, em meio às dificuldades, né? Então, ao mesmo tempo em que também expressa um desejo que, segundo a visão humana, né? Uma visão míope, nós temos uma visão míope, uma visão espiritual, uma visão das coisas que não são corretas. Deus tem uma visão correta, mas o homem tem umas visões, né, sobre as coisas que são tortuosas. Mas o salmista aqui, ele como homem, ele faz referência a um desejo do seu coração que aparentemente seria a solução da causa do salmista. E ele apresenta isso no versículo 6 do Salmo. Olha o que ele diz no versículo 6, né? O salmista diz: assim eu disse, ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Olha o que o salmista está dizendo diante de um cenário, né? Ele está dizendo que ele desejaria, ele imaginaria uma situação em que ele criasse asas, né? Como pombas, porque certamente ali onde o salmista se encontrava, ele poderia visualizar uma ave dessa, batendo asas e voando de um lado para o outro. E o salmista desejou isso, né? Ele desejou. Então olha que coisa, irmãos. No primeiro momento, o salmista apresenta uma ferramenta, um benefício grande, né? Que aqueles que confiam em Deus têm, ao mesmo tempo que no segundo momento o salmista expressa um desejo que muitas das vezes é um desejo nosso também diante de algumas situações de dificuldades, né? Então, muitas vezes, diante de provações e provas, nós também certamente expressamos desejos dessa natureza, buscando solução para as nossas adversidades. Talvez não apenas criar asa, né? Mas poderíamos pensar, quando o problema surge, puxa vida, quem me dera estar lá na beira do rio São Francisco, né? Como alguns pescadores gostam, né? Eu também gosto, falo a verdade, né? Ou talvez lá em Furnas, ou na beira de uma praia, ou talvez, né, eu estivesse numa caverna. A impressão que temos é que isso surtiria efeitos positivos e resolveria as nossas adversidades. Então aqui o salmista, ele toma realmente a postura de homem comum, como nós também, né? Então, diante de provações, expressamos desejos dessa natureza, buscando solução para as nossas adversidades. Irmãos, em cenários como esse, é comum brotar de nossos corações desejos e intenções que parecem ser a solução perfeita para o caos anunciado. Assim como aconteceu aqui com Davi neste momento de sua vida, né? Davi, ele expressa essa verdade. Assim eu disse, versículo 6, ó, quem me dera asas como pomba, né? Era um refúgio aparentemente satisfatório, né? Ou eficiente para essa situação que Davi estava passando. Lembra? Davi estava numa situação difícil, ele estava sendo perseguido pelo filho e Absalão não estava sozinho. Um grande exército, uma grande parte dos israelitas se juntaram a Absalão. E eles saíram realmente para matar Davi.
e aqueles que estavam com ele. Então, eu posso imaginar Davi ali num tempo, né, em que ele estava tentando sossegar a sua alma e começou a imaginar, puxa vida, que situação difícil. Quem dera, né, eu criasse asas aqui e voasse, né? Quem dera. Mas a verdade é, irmãos, ainda que conseguíssemos nós humanos tais benefícios como esse que Davi aqui imaginou, a situação não seria resolvida. Não seria. Pois o problema em si permaneceria, uma vez que não fora solucionado, né? A realidade é essa, quando surgem alguns problemas e quando nós vemos que os problemas de fato são grandes, nós intentamos, né, algumas coisas miraculosas, né, engenhosas, e muitas vezes até procuramos fazer. Mas a verdade, irmãos, é que não funcionaria. O problema continuaria, né? Então, essa é a questão. Irmãos, então, diante do que nós estamos nessa noite tratando, sobre esta ordem divina que nós lemos lá no versículo 22, né? Uma diretriz vinda de Deus, o que o Senhor quer nos ensinar, ou o que o Senhor quer nos relembrar até, porque provavelmente nós já até sabemos, né? Ele quer realmente nos lembrar sobre a melhor opção para se resolver os conflitos e as incertezas desse tempo. Ele quer que nós nos fundamentemos sobre a verdade, que há sim uma melhor forma de lidarmos com o problema. E não está em imaginar projetos miraculosos, não está em pegar atalhos, irmãos. Não, não está. Então, eu gostaria de apresentar rapidamente, né, duas verdades sobre esta ordem e sobre essa diretriz que o Senhor está nos apresentando nessa noite, né? Vamos lembrar novamente a ordem, diz, versículo 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. É uma ordem quando ao mesmo tempo é uma diretriz, né? Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Muito bem, então o que o Senhor quer nos ensinar ou até mesmo nos fazer relembrar por meio dessa ordem e dessa diretriz apresentada nessa ocasião? Primeiramente, irmãos, eu meditando cheguei à conclusão que o Senhor quer, né, me ensinar novamente e me relembrar, porque o nosso Deus não tem dificuldade em voltar a nos ensinar. Mas o que Ele quer nos ensinar? Quer nos ensinar o seguinte, que há tão somente uma única forma de solucionar os nossos muitos conflitos. Olha só. Só uma forma. O Senhor, aqui no versículo 22, quando Davi expressa essa palavra, logicamente que Davi estava com isso acalmando o seu coração, dando um testemunho de confiança a Deus, mas também Davi estava, talvez sem perceber, deixando registrado para nossas vidas essa diretriz, né? Essa ordem do Senhor. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Lembre, Davi naquele primeiro momento, ele buscou ao Senhor, depois no segundo momento ele desejou, né? Como se num passe de mágica tivesse asas, criasse asas e voasse. Irmãos, lembremos que o salmista, no Salmo 11, o mesmo Davi, né? Ele combate esse pensamento ou esse incentivo que muitas das vezes nos é trazido, que não é apenas o fato de criar asas, é o fato de termos alguma ferramenta da nossa parte para lidar com o problema. Mas lá no Salmo 11, né, versículo 1, é um salmo que eu tenho feito menção constantemente, mas olha o que o salmista diz. No Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como um pássaro, como o pássaro? Olha só, no capítulo 11, o salmista faz essa pergunta, né, retórica. Só que aqui no capítulo 55 do Salmo, ele, de uma forma meio contraditória, ele se pega como se tivesse possibilidade de criar a asa. Lógico que não teria, né? Mas era um refúgio da parte do homem para solucionar o problema. Mas o Senhor quer nos mostrar nessa noite, meus amados, que há tão somente uma única forma de solucionar os nossos muitos conflitos, as nossas dificuldades, inclusive dificuldades que nós estamos enfrentando nesse tempo, né? Então esse é o primeiro passo. O versículo 22, ele traz muito bem fundamentado essa verdade. Irmão, sobre isso, a verdade é que o Senhor sabe que nós, pessoas
normais, mortais, né? Pessoas fracas. Carregamos, assim como o salmista carregava, conflitos que precisam, na verdade, serem lançados sobre ele. Esses conflitos, essas preocupações, estes cuidados, né, devem ser lançados sobre o Senhor. E não simplesmente, né, buscado alguma situação para amenizar através de atitudes e ações humanas. O que nós muito bem fazemos e aprendemos a fazer isso. Nós apertamos aqui, corremos ali, ajeitamos aqui e muitas das vezes não lançamos sobre o Senhor esses nossos conflitos, né? E achamos que resolvemos o problema, não resolveu. Talvez mudou apenas de local, mas o problema continua. Então estou dizendo sobre aquilo que o Senhor sabe de nós. O Senhor sabe que nós como pessoas carregamos, assim como o salmista carregava, conflitos que precisavam na verdade serem lançados sobre ele, serem deixados aos seus cuidados e não serem amenizados através de atitudes e ações humanas. Irmãos, ao nos ordenar por meio do salmista e nos dar diretriz sobre essa verdade, o Senhor quer que lancemos aos seus pés todos os nossos cuidados, todos os nossos temores, todas as nossas incertezas e inseguranças, né? A saber, que cuidados são esses? As nossas preocupações, os nossos muitos fardos, né? As nossas cargas, que muitas das vezes nós sabemos que não deveríamos carregar, mas nós estamos insistindo em carregar. Os nossos sofrimentos, irmãos, que faz parte do pacote dessa vida, né? As nossas expectativas, como eu disse, estamos iniciando um novo mês, há muitas expectativas, muitos frustrados, porque talvez não vão, né, voltar para a faculdade nesse ano. Muitos talvez indagando, mas por que então que eu tenho que participar de aulas, né? Tem um fundamento para isso. Confia no Senhor, lança sobre Ele e espera o resultado, não é verdade? Olha lá, sofrimentos, expectativas, preocupações, agonia, dor, solidão, impaciência, ansiedade, vaidade, irmãos, egoísmo, orgulho, que também não deixam de ser fardos, né? Tudo isso e um pouco mais que a Bíblia nomeia como cuidados. Então, olha só. Então, ao ordenar por meio do salmista e nos dar diretriz, o Senhor quer que lancemos tudo isso aos seus pés. Por isso que eu disse, o Senhor pode estar nos ensinando, como o Senhor pode estar nos relembrando de algumas coisas que nós já até sabemos, mas o fato é, o que vamos fazer diante dessa ordem, dessa diretriz que vem de Deus para nós? O que vamos fazer? Vamos continuar apenas ouvindo? Vamos continuar apenas colocando na nossa caixinha, né, de versículos lá da nossa mente, para que quando precisar tirar lá e ler, não, nós devemos praticar isso, devemos praticar, né? Então, ao ouvir o salmista fazer o apelo, esse apelo que o salmista fez no versículo 22, né, é um apelo, ele está dizendo, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e é o mesmo salmista que almejou naquele primeiro momento asas como de pomba, mas ele viu que não dava para resolver aquilo ali. O salmista, se nós fôssemos ler o Salmo, nós vamos ver que ele foi numa crescente até chegar a essa conclusão, que a única solução para resolver aqueles conflitos que ele estava passando, lembra, com o seu filho Absalão e com todo aquele exército, era lançar sobre o Senhor o cuidado, aquilo que estava lhe causando transtorno, né? Então, olha só, então, ao ouvir o salmista fazer o apelo, nós hoje devemos saber que tudo deve ser lançado aos pés de quem, meus amados? De Jesus, o nosso Salvador, né? Jesus, aquele que nos convidou, uma vez cansados, sobrecarregados, né, com os nossos fardos, ele nos convidou para ir até ele e receber dele esse favor. O nosso Jesus, né? Pois só ele pode levar as nossas cargas, pois ele se compadeceu dos nossos sofrimentos. Na cruz, irmãos, ele demonstrou tamanha compaixão, levou sobre si todo o sofrimento da humanidade, suportou tamanha dor, e esse sacrifício foi por mim e por você. Então, como não confiar que ele pode também receber os nossos cuidados aos seus pés, né? Mas o melhor de tudo, irmãos, não é apenas lançarmos os cuidados aos pés de Jesus, irmãos. Começa com
o nosso lançar aos pés de Jesus, a nossa vida, o nosso ser, a nossa condição de miseráveis, né? Deve começar por isso. Muitas das vezes, irmão, nós precisamos nos lançar aos pés de Jesus novamente, pedir socorro assim no Senhor, né? Então, olha só, nós precisamos, né? Nós precisamos, irmãos, dessa atitude, nós precisamos de obedecer, de atentar para essa ordem, de colocar em prática essa diretriz do Salmo 55, versículo 22, né? Então, olha só, irmãos, ele fez tudo isso, Jesus fez tudo isso que eu disse que ele fez na cruz, irmãos, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de entregar as nossas vidas aos seus cuidados, para ele nós vivêssemos, e vivêssemos em paz, irmãos, mesmo em meio aos solavancos dessa vida. Sim, a melhor forma de resolver os nossos conflitos, a melhor forma, irmãos, de resolver essas situações, né, e as incertezas é lançar-nos aos pés de Jesus, lançando também os nossos cuidados. Não esqueçamos, irmãos, ao lançar os nossos conflitos aos pés de Jesus, precisamos nos encontrar primeiro, lançado aos seus pés. E ele é tão bom, ele cuida de nós. O salmista diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará, ele te susterá, né? Não permitirá jamais que o justo seja abalado, não permitirá que o justo venha se encontrar, né, derrotado. Que coisa, né? Irmãos, e isso é para o justo. Quem é o justo mesmo? O justo é aquele que aceitou a justiça de Cristo. Porque se não for um justo, irmãos, isso não tem valor. Olha o que Deus diz no Salmo 50, né? Versículo 16, 15, 16 e 17, que é a promessa de Deus. A promessa de Deus, né? De que Ele receberá os nossos cuidados sobre si, é porque nós temos, na verdade, a confiança da justificação nele. Nós não somos ímpios, né? No sentido de não termos querido a justiça do Senhor. Olha o que o Senhor diz através do Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Essa promessa é para quem? Para os justos, né? Mas olha o que Deus diz no versículo 16: mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Irmãos, ainda que seja para o ímpio, nós também devemos tomar cuidado com essa situação, porque há uma promessa de Deus de nos socorrer na angústia, mas desde que nós estejamos atentos às suas ordens, atentos às suas diretrizes, em comunhão com a sua vontade, não é verdade? Mas muito bem, irmãos. Terminado esse primeiro apontamento dessa verdade, né? Então, quero partir para o segundo. Então, por meio de sua ordem e dessa sua diretriz para nós hoje, o Senhor quer também, irmãos, tanto nos ensinar ou até mesmo nos relembrar que há tão somente uma única pessoa de dar segurança, paz e firmeza frente aos muitos conflitos desta vida. Só uma pessoa, só um que pode de fato se apresentar como aquele que dá sustentação, dá firmeza em meio aos conflitos dessa vida, que também é o versículo 22, né? Olha aqui que vou repetir novamente o versículo 22. Não posso me esquecer de frisar que este versículo é ao mesmo tempo uma ordem, como uma diretriz de Deus que é dado a nós nessa noite por meio do salmista, por meio desse salmo, né? Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Irmãos, é o próprio Deus que vai nos dar sustentação. É o próprio Deus que estará incumbido dessa situação, né? E ele vai adiante, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Irmãos, então essa é a segunda verdade, né, dessa diretriz que o Senhor está nos apresentando.
que há tão somente uma única pessoa capaz de dar segurança, paz e firmeza frente aos muitos conflitos dessa vida, né? Que é o versículo 22. Apesar de todo um cenário adverso, né? Deveras, irmãos, devemos crer que há segurança e socorro para aqueles que nele confiam, para aqueles que no Senhor confiam. É isso que o Senhor está nos apresentando. Por isso eu digo, 1º de julho é um mês que, se eu não me engano, uns 30 dias, né? Deixa eu fazer aqui uma coisa que eu aprendi quando criança. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então é 31 dias, né? Então quando dá nesse ossinho aqui é 31 dias. Se dá na curvinha, 30 dias. Talvez você sabe. Se não sabe, aprende agora, tá bom? Mas olha só. Então, por esse mês de 31 dias, o que vai acontecer? Será que eu vou contrair o Covid? Será que a minha família... E outras áreas, irmãos. Mas o Senhor está dizendo, lança o teu cuidado. Lança o teu cuidado sobre mim. Deus está dizendo. Sou eu quem vou resolver a situação, né? Então, apesar de todo um cenário adverso que possa, sim, né, nos sobrevir, deveras há segurança e socorro para aqueles que no Senhor confiam. Então, por meio do salmista, o Senhor está hoje a nos falar que Ele, o Senhor, neste tempo, está nos convidando, irmãos. Convidando ao quê? A mais uma vez, irmãos, entregar nossas preocupações a Ele. É como se o salmista estivesse dizendo audivelmente, entregue suas preocupações a mim, entregue os seus cuidados a mim. Irmãos, né? É como Deus estivesse dizendo, converse comigo, como o salmista fez. Apresente-se a mim, traga a mim aquilo que de fato está te perturbando, né? E no segundo momento ele diria também, converse comigo e confie em mim. Ah, irmãos, que maravilha é podermos saber que nós temos da parte de Deus essa disposição, né? Que no momento oportuno Ele vai nos socorrer, que no momento oportuno Ele vai operar sobre nós, né? Então, irmãos, sobre essa verdade, lá em 1 Pedro, né? Capítulo 5, versículos 6 e 7, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, né? Primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7, muito conhecida essa palavra, recitada, né? Nós nos apoiamos, devemos nos apoiar sobre essas verdades mesmo, irmãos. Mas apoiar, né? E praticar, e lançar e descansar, né? Porque muitas das vezes nós lançamos e não descansamos, que é uma característica muito nossa, né? Nós, pessoas ansiosas, pessoas desconfiadas, e desconfiamos justamente daquele que não deveria confiar. Mas olha o que o salmista diz, né? Sobre essa situação em que Deus mesmo está dizendo, entregue suas preocupações a mim. Ele diz, versículos 6 e 7 do capítulo de 1 Pedro 5, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ele continue, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todo o vosso conflito, toda a sua insegurança, certeza, porque ele vai ver o que vai fazer com você. É isso que está escrito? Não, ele diz, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado para conosco, irmãos. O Senhor, ele está dizendo nessa noite, né, que apesar deste cenário adverso, ele está dizendo, entregue suas preocupações a mim, converse comigo, confie em mim, traga até mim aquilo que você ainda imagina resolver, que na verdade você não vai resolver, né? Pensa bem, se Davi ficasse ali intentando criar asas como pomba, se ele continuasse nesse pensamento, que muitas das vezes é o nosso pensamento, não de ser pombas em si, né? Mas de ter um meio de nos fugir, de nos livrar da situação, né? Davi certamente teria sido ali pego, né? Então, olha lá, por meio do salmista, o Senhor está hoje a nos falar que Ele, neste tempo, nos convida a entregar a Ele as nossas preocupações. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, Ele é capaz. É como se Deus também, através dessa ordem e através dessa diretriz, Ele está dizendo, você entregue suas preocupações a mim, porque eu sou o único que posso te sustentar. Sou o único que pode te sustentar.
Eu te sustento. Olha o que ele diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Né? Ele vai te dar sustância, força, sustentação para sofrer, talvez sim, a situação, mas sair ileso. Lembra, né? O Senhor com os amigos de Daniel na fornalha? Lembra? O Senhor com Daniel na cova dos leões? Estava ali sustendo, estava ali dando suporte, né? Então, irmãos, o Senhor está dizendo: eu sou o único que pode te suster. E Ele está indo mais longe, Ele diz: eu não falho, eu sou perfeito. Por isso que Ele manda, nessa noite, o salmista, através dessa palavra, nos dar essa ordem, essa diretriz para o início desse mês, para o mês todo, para o final do ano, para o ano que nós vamos estar aqui, não sabemos até quando, mas em todo o tempo. E Ele vai continuar dizendo: eu não falho. E Ele vai além, Ele diz: eu sou aquele que te dá forças. Eu te dou forças. Que coisa maravilhosa, não é verdade, irmãos? Sobre isso, nós vamos ler Isaías 41. Olha lá, Isaías 41, como fundamento dessa garantia de Deus ali, né, que o salmista apresenta como uma ordem, como essa diretriz, né, e que nós podemos descansar, nós podemos lançar os nossos cuidados sobre o Senhor e podemos ir além, nós podemos descansar na ação de Deus sobre nós, porque o nosso Deus é aquele que chama para si a responsabilidade, né? Então aqui o Senhor falando através do profeta Isaías, né? Ele fala sobre a sua misericórdia, sobre a sua providência, sobre o povo de Israel, que é uma providência para nós também nesse tempo, né? O versículo 8 a 10 diz assim, através da boca do profeta Isaías, né? Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, se Deus está oferecendo estes favores ali ao povo, como Ele está oferecendo para nós, é porque Ele bem sabe que nós vamos precisar em momentos de conflitos, em momentos de incertezas, em momentos de insegurança, né? Ele sabe disso. Por isso Ele tem para nós, nessa noite, como Ele tem em todo o tempo, essa ordem, essa diretriz, né? E Ele vai um pouquinho adiante, foi até o 10, mas ao 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Mas a verdade é, irmãos, o nosso Deus, nessa verdade que eu estou apresentando agora, né? Nessa segunda situação em que Ele está nos ensinando, Ele está dizendo: entregue suas preocupações a mim, converse comigo, relacione-se comigo, confie em mim. Ele diz: eu sou o único que pode te suster, né? Como nós vimos aqui, o próprio profeta Isaías levando aquela mensagem àquele povo, né, que estava inseguro, incerto. Lembrando que muitas das vezes esses conflitos, irmãos, são nos causados pela nossa rebeldia, né? Então nós precisamos atentar para isso. Mas o Senhor está dizendo: eu não falho. Sou eu quem te dou forças. E o Senhor, irmãos, Ele vai além. Ele vai além, Ele faz uma promessa, que está no versículo também 22 que nós lemos, né? Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Que coisa maravilhosa. Que bênção, né? É como o Senhor dizendo, né? Entregue teus cuidados a mim, pois eu firmarei teus passos. Ou seja, Ele vai dizer: não te preocupes, está tudo no controle. Não porque você vai criar asas, não porque você vai mexer isso aqui, vai fazer aquilo, não. Está tudo no controle porque eu estou no controle de tudo. Amém, Juju? O Senhor está no controle de tudo. E muitas das vezes nós não conseguimos enxergar isso, porque ao invés de lançar sobre Ele os nossos cuidados,
Nós estamos, muitas das vezes, como Davi, imaginando uma situação em que nós podemos agir como se fôssemos o soberano. Nós não somos. Algumas coisas nós precisamos fazer, irmãos, e Deus nos dá diretriz para isso. Mas em situações Deus está dizendo, eu farei. Lança sobre mim o seu cuidado. Lança sobre mim o seu cuidado, né? Olha o que diz o Salmo 125, muito conhecido nosso também, né? Que temos sempre prazer em ler, porque faz parte da promessa, das promessas de Deus para os seus. Salmo 125, né? Que aqui apresenta uma condição para aqueles que confiam no Senhor. Lembra que confiar é lançar e descansar, né? Lançando e descansando. Versículo 1 do Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos, seremos tocados por situações, seremos alcançados por situações adversas, mas nós seremos mantidos, segundo Deus está nos dizendo, né? Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Ah, meus amados irmãos, como vale a pena atentarmos, né, para essa melhor opção que temos da parte de Deus para resolver os conflitos e incertezas deste tempo. Essa ordem, essa diretriz, né, que Ele tem nos dado. Que coisa maravilhosa. Que venha o mês de julho, que venha as suas semanas, que venha esse bimestre, que venha esse trimestre, que venha esse segundo semestre, que venham os dias, ainda que não saibamos o que vai nos acontecer, diante das situações, lancemos sobre o Senhor os nossos cuidados. Confiemos, irmãos, que nós sejamos achados lançando e descansando nestas verdades, nessa ordem e nessa diretriz que o Senhor está apresentando para nós nessa noite. Concluindo, meus amados, neste próximo mês, Deus deseja que entreguemos nossos fardos a Ele, pois frequentemente Ele sabe que continuamos a querer levá-los sozinhos, sustentando, né, sozinhos esses fardos. Mesmo quando dizemos que confiamos no Senhor, o Senhor está dizendo, não, lança sobre mim o teu cuidado. Ele não está dizendo, olha, eu vou evitar que você vá ter dificuldades. Ele pode muito bem fazer isso, mas está nos avisando. Haverão tempos em que nós precisaremos deixar de imaginar ou murmurar pela nossa situação, imaginar aquilo que poderíamos fazer e ir até o Senhor. Primeiramente, nos lançarmos perante Ele e junto com isso os nossos fardos, né? Irmãos, e a melhor condição para que nós façamos isso é aproximarmos de Deus cada dia. Sim, aproximar-se de Deus cada dia é o segredo para vencer todos os desafios da vida. Foi assim com Davi no passado. Será assim conosco, certamente no presente. Versículos 16 e 17 do Salmo 55. Diz o seguinte, olha, né, Davi se dispondo a ter verdadeiramente cada vez mais uma aproximação de Deus, que deve ser também a nossa condição. Diz assim, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Que confiança, hein? Que certeza! E Davi não estava fundamentado certamente nas boas obras que ele fazia, na boa atitude que ele tinha para com Deus, mas porque ele sabia que Deus era capaz de fazer o que era necessário. E Davi vai aqui colocar uma verdade, irmãos, de uma atitude de aproximação do Senhor. Não pelo fato dele fazer a oração em 3 vezes, mas é uma forma dele mostrar o quanto ele apreciava comungar com o Senhor. Ele diz, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Que Deus maravilhoso, que Deus gracioso. Irmãos, eu não poderia deixar, vou fazer aqui a leitura de todo este salmo. Sei que talvez vai demorar um pouquinho mais, mas eu preciso fazer isso, tá bom?
para você talvez entender de uma melhor forma todo o contexto. Mas lembre-se, a melhor opção para se resolver os conflitos e as incertezas deste tempo é colocar em prática esta ordem e essa diretriz vinda de Deus, do próprio Deus para nós. Salmo 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento na minha queixa e faço ruído, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse, ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era o inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos, suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. Como eu disse aqui, os eruditos, os estudiosos, creem que fora Absalão, porque era alguém muito próximo de Davi, né, que estava ali causando estes males. A morte os assalte, e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não teme a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naquele que tem paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Davi está aqui lamentando pela falsidade, né? E pela audácia daqueles inimigos. E ele diz, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Volta a dizer-nos, não é essa a nossa condição. Mas a nossa condição é também estar hoje experimentando de um cenário obscuro, incerto, onde não há muito que nos fundamentar, né, em nós mesmos, mas em Deus há. Lançando sobre o Senhor os nossos cuidados. Ele tem prazer em nos socorrer. Que Deus te abençoe. Que essa palavra, vinda do Senhor, possa te animar, possa te dar direção. Talvez você, meu amado ouvinte, está passando por alguma situação de aperto. Talvez você não tenha percebido, né? Aparentemente Deus trabalhar como nós ouvimos no domingo, mas Deus está trabalhando. Deus está nos convidando, neste tempo, como em qualquer outro tempo, a continuar nos achegar a Ele. Ele está se apresentando, né? Como muito interessado por nós, dizendo que só Ele tem poder de nos suster, e Ele está prometendo que cumprirá aquilo que lhe apraz o coração. Deus te abençoe. Deus te guarde. Que Deus te dê uma boa noite. Que Deus faça prosperar, né, o complemento desta semana. Que você possa se encontrar descansado no Senhor e na presença do Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado pela tua atenção.